Estudantes estão solicitando melhorias na alimentação de universidade pública. Olha, os estudantes da Exalc ligaram para nós, pedindo que, por favor, a reportagem ia até o local, justamente para eles terem a palavra, né, e poder expressar o que eles estão passando. Eu quero que você assista essa matéria. O programa Piracicaba Agora é um programa muito eclético, né, e todas as possibilidades que nós temos para ser um programa dessa maneira, bem eclético, né? E aqui a gente dá voz à população, dá voz aos estudantes, aqui participam adolescentes, participam o senhor e a senhora que nos assiste, e participa também os estudantes, né? Que vê como o programa Piracicaba Agora é um programa de repercussão, um programa de comunicação acima de tudo. Então nós vamos dar aqui a palavra agora aos estudantes da Exalc, e na sequência a resposta justamente da Secretaria de Educação. Não chegou ainda, né? Mas temos a resposta da Exalc. Vamos acompanhar essa matéria. Eu peço que o senhor e a senhora também acompanhem e prestem muita atenção. Pode soltar. Nós estamos aqui bem em frente à Exalc, na rotatória da Exalc, né? Aqui muitos veículos passam, acessando não só a cidade de Piracicaba, mas também outras cidades. O trânsito é muito intenso aqui, para quem mora em Piracicaba sabe disso. Agora, o que está chamando a atenção é que muitos motoristas que passaram por aqui, e até nossa reportagem, chamou a atenção esse banner, né? Esse tecido escrito Fome. Isso acabou chamando a atenção também aí, não somente os motoristas que por aqui passam, mas a nossa atenção. E a gente resolveu parar aqui e conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Por que esse cartaz? Faz parte de uma manifestação decorrente aí com o nosso país ou tem a ver com o que está acontecendo aqui com os estudantes? Por isso, uma turma de estudantes estão aqui. A gente vai conversar com eles e realmente entender o que está acontecendo. Conversar com o André. André, boa tarde. Você é estudante aqui da Exalc? Sim, eu estudo agronomia aqui. Você faz agronomia há quanto tempo? Estou no meu 5º ano. Você é daqui da cidade mesmo ou veio de fora? Não, eu sou da Bahia, natural da Bahia. Que legal, da Bahia, e veio até Piracicaba justamente pela qualidade do ensino que a Exalc oferece, né? Com certeza, aqui a Exalc se orgulha de ser o top 5 das melhores faculdades de ciências agrárias do mundo. Legal, e acho que da mesma forma acontece com todo mundo aqui, todo mundo veio de fora para estudar aqui na Exalc. Agora vamos entender um pouquinho, né? A gente tem esse prédio no qual tem esse cartaz. O que é esse prédio aqui, para quem não conhece, passa por aqui, sempre se depara com esse prédio, aliás, um prédio com muita área verde. Enfim, o que é esse prédio? Aqui é a Casa do Estudante Universitário, a principal moradia estudantil do campus da Exalc em Piracicaba. Perfeito. Não são todos os estudantes que aqui moram, muitas repúblicas, né? Estudante que mora em apartamento aqui em Piracicaba, aqui ao contorno da Exalc, tem muitas casas alugadas para estudante. Mas os estudantes que aqui ficam, tem um motivo, não tem? Sim, quem mora aqui, na verdade, é quem tem o critério socioeconômico, geralmente estudantes com mais baixa renda, e passamos por uma seleção e moramos aqui. Quer dizer, é feita uma seleção, avaliada a questão da renda desse estudante, e aí o Estado, junto com a Exalc, dá essa moradia aqui para vocês passarem todo o período de estudo, a oportunidade, morando aqui, certo? E com isso também alimentação para vocês, correto? Sim, além da moradia, nós temos direito ao auxílio alimentação. Pois é. Então aqui são muitos estudantes. Você tem mais ou menos a quantidade de estudantes que aqui moram? Aqui comporta mais de 120, 130 estudantes. A gente está mais ou menos nessa quantidade de estudantes, então. Sim, até um pouco mais, pois os ingressantes chegam e eles também ficam aqui conosco por um tempo. Perfeito. Bom, vamos falar então sobre, né, essa faixa escrito Fome. Por que esse manifesto aqui na parte externa do prédio? Porque já faz algum tempo nós estamos percebendo a piora na qualidade do serviço de alimentação que nós temos direito aqui na Exalc como estudantes. Perfeito. Isso começou já no período da pandemia? Quando começou esse problema aí com a alimentação? Sim, desde a pandemia o restaurante se encontra fechado e, além disso, nós temos marmitas servidas no lugar, porém essas marmitas elas estão cada vez com piora na qualidade e quantidade, que é extremamente insuficiente para nós mantermos o padrão que a Exalc exige que nós tenhamos para poder estudar aqui.
Vou conversar um pouquinho com a Joana. Já estava me contando justamente sobre isso, a questão da qualidade que o estudante necessita. Aliás, todos nós, né? A gente preza por qualidade. Não é porque é ofertado pelo Estado que a qualidade tem que ser inferior. Mesmo porque nós temos aqui estudantes que precisam se nutrir para justamente ter um desenvolvimento bacana na Exalc. Joana, estava me falando que a marmita vem, mas como é que é o critério, né? Você está aqui, você tem que ligar avisando que você vai almoçar. Como é que funciona isso? Isso a gente precisa fazer a reserva. Inclusive, os outros estudantes da universidade ficam desamparados. Por vezes, a gente também fica desamparado nesse processo de ter que reservar a marmita e não sobrar a marmita. Além disso, quando a gente fala da qualidade da marmita, todos os lotes que chegam, eles são medidos. Proteína, carboidrato, quantidades mínimas e ideais que precisam ter em uma alimentação humana, para uma pessoa, um ser humano se alimentar bem. E a marmita, quando a gente fala de qualidade, é isso. Tem deixado a desejar nessa quantidade. A gente está desamparado mesmo, passando uma situação de insegurança alimentar, justamente por conta desse déficit. E chega a faltar realmente até marmita, quer dizer, a marmita ela não vem adequada como você está explicando, né? Ela não vem balanceada como deveria vir. Fora isso, chega a faltar marmita para alguns estudantes também? Com certeza, com certeza. Esse processo de ter que reservar, a gente reserva, mas nem sempre acontece, nem sempre dá certo. Inclusive, a gente pensa, aqui estão os mais vulneráveis, socialmente, quando a gente fala. De estudantes mais vulneráveis socialmente, né? Isso, mas outros estudantes da universidade, eles também passam por vulnerabilidades, apesar de não morarem aqui. E não encontram esse amparo da universidade para se alimentar, em uma universidade que é tão exigente quanto a Exalc. Isso sempre foi assim, ou do tempo para cá que está acontecendo isso? Isso começou a acontecer, o restaurante, né, como o André falou, fechou no começo da pandemia. E daí a gente passou a receber marmita. Anteriormente a gente tinha marmita durante os sábados, no almoço. Eles cortaram. Agora a gente só tem de segunda a sexta, no almoço e na janta, com essa questão da qualidade. Voltando de novo à questão socioeconômica das pessoas que moram aqui, a gente recebia cesta básica para se alimentar, para garantir essa alimentação durante o fim de semana. Isso foi cortado no último mês. A gente está passando por uma situação de insegurança alimentar. Mesmo aqui, existem pessoas que passam por uma situação um pouco mais complicada socioeconomicamente. E existe essa questão da falta da comida mesmo, do alimento, fim de semana. A gente cria o hábito também de não tomar um café da manhã, por não ter o dinheiro para comprar o café da manhã e a universidade não poder garantir isso. Anteriormente à pandemia, a situação era outra. Existia também o auxílio ex-estudantes da Exalc. Eles davam auxílio. Esse auxílio, desde o início da pandemia, foi cortado. E a gente está em uma situação de desamparo. A situação econômica do país não é boa. E a gente vê isso refletido no preço dos alimentos. Imagine para a gente que é estudante. A gente pega o relato dos estudantes aqui e percebe aquela velha discussão que quem acaba tendo uma posição social melhor acaba sendo melhor nutrido, né? Entre aspas, a nutrição que eu falo é moradia, transporte, é possibilidade de estudo muito mais bem preparado, né? Para quem não tem essa vantagem, acho que eu posso falar assim, de ter uma situação social um pouco melhor, você passa dificuldade para chegar na universidade, acaba sendo até uma concorrência desleal. E quando você está numa universidade, você acaba não tendo o respaldo que deveria ter do Estado, garantido por lei. E é essa dificuldade que eles vivenciam nesse momento aqui. Falta comida aos finais de semana, justamente uma questão econômica. A alimentação acaba não vindo de uma maneira balanceada como deveria vir, relato dos estudantes, e acaba até faltando marmita para os estudantes, de acordo com a logística, para o pedido de marmita. André, vocês chegaram a falar então com a prefeitura da Exalc, que vocês conversaram com representantes aqui, falando da situação que vocês estão passando? Sim, nós tentamos por diversas vezes o contato e eu sei que eles sabem dessa condição, eles têm ciência de tudo que está passando com as marmitas que nós temos recebido aqui.
Olha, vamos fazer assim então, né? A gente ouviu vocês, o relato colocado por vocês, a situação que vocês estão vivendo nesse momento. A gente vai cobrar então uma posição da Prefeitura de Exalc, do Governo do Estado. Vamos cobrar isso para entender melhor qual que é o trâmite que está sendo feito para melhora e o atendimento desses estudantes. A gente vai estar cobrando essas partes para saber como é que pode ser realmente aí suprido a necessidade desses estudantes. Joana, enquanto isso, a gente continua aqui se deparando com o manifesto de vocês, que vai continuar até a situação ser sanada, né? Nós estamos falando de uma situação realmente que atinge diretamente a saúde de vocês, né? A pessoa que não se alimenta, ela pode e vem, claro, adoecer. Então a gente vai estar cobrando isso, tá? Eu agradeço, de verdade, esse apoio é realmente muito importante. E é só quando a gente fala que a gente precisa, que eles entendem. Só que a gente já falou, já tentou diálogo e as coisas estão demorando para algo tão essencial e tão básico que é a alimentação. Eu agradeço, de verdade. Muito importante a gente poder contar com esse apoio. Pois é, né? Que Exalc é uma referência e toda a equipe que ali trabalha, entre professores, funcionários, sem sombra de dúvida, a gente tem muito orgulho da Exalc ser da cidade de Piracicaba e estar entre as 5 melhores do mundo. Mas não dá para deixar em aberto o que está sendo demandado pelos alunos. Temos que ir lá ouvir os alunos. Gente, alimentação é importantíssima. Lembrando que a Exalc é um polo que trabalha com alimentos, né? Pois não, Maria, diga. Olha, Neto, em nota, a Prefeitura do campus explicou que a pandemia trouxe dificuldades adicionais para garantir a qualidade do serviço, uma vez que o contrato com a empresa anterior não foi renovado, por decisão da própria empresa, que se viu prejudicada pela queda de receita em decorrência do fechamento do restaurante no período pandêmico e o aumento dos custos dos alimentos. Por isso, houve a necessidade de abertura de uma nova licitação, prevista para ser concluída em junho, no valor de 7,6 milhões por ano. Até lá, foi feito um contrato temporário, dentro do limite orçamentário legal, para suprir os meses de março a junho, com capacidade de fornecer 40 mil marmitas. Considerando o volume suficiente para atender a demanda composta por alunos com direito à Bolsa Alimentação, que passaram por avaliação socioeconômicas para obtenção da ajuda. A nota ainda ressalta que desde o dia 17 de março, quando foi iniciado o atendimento, já foram emitidas 10 notificações contra a empresa fornecedora, criticando o peso, o padrão dos alimentos, entre outros aspectos. Bom, a licitação vai até julho, com certeza uma nova empresa vai estar aderindo a essa licitação, assumindo, né? A gente só preza e pede que, por favor, o governo do estado tome alguma providência nesses meses, porque não dá para os alunos ficarem nessa situação. O governo do estado tem que assumir isso. O governo do estado tem que assumir de alguma maneira, né? A gente vai continuar acompanhando de perto a questão dos alunos da Exalc no que diz a esse respeito dessa situação de alimentação dos alunos. A gente vai estar acompanhando, tá bom?